Olá, eu sou o chefe Douglas Tavares, sou instrutor técnico da Cical e da Calebo e hoje eu estou em parceria com a loja Central Doces de Taubaté para te mostrar coisas bem legais sobre o chocolate. Vamos lá? Na aula de hoje vamos falar de temperagem, ou como era conhecido antigamente, choque térmico. Esse processo tem que ser feito somente em chocolates, seja ele da Cical ou da Calebo. A linha de fracionados da Cical não precisa de temperagem. Ah, e para fazer recheios, como mousses, brigadeiros, ganaches, não precisa fazer a temperagem também. Na temperagem você terá que utilizar um equipamento obrigatoriamente, que é o termômetro. Outros equipamentos que você pode usar dependendo da temperagem que você escolher é a espátula e a balança. Temperagem não vem de tempero, vem de temperatura, pois alteramos a temperatura dele para realinhar os cristais de manteiga de cacau. A temperagem consiste em reorganizar os cristais de manteiga de cacau. Eu digo reorganizar porque quando derretemos, nós bagunçamos esses cristais, desencaixamos, para moldar ele de alguma forma que a gente quer, ovo de Páscoa, bombom. E quando a gente quer reorganizar, a gente faz a baixa da temperatura dele, seguindo o princípio de tempo, temperatura e movimento. Ao cristalizar, o chocolate precisa desses cristais bem realinhados, para apresentar as características de um chocolate bem temperado, que é brilho, o snap, que é aquele barulhinho que ele faz quando quebra, e a retração, que é quando ele se contrai e sai da forma com facilidade. Para começar, uma temperagem perfeita é o resultado de um bom armazenamento de chocolate em um lugar fresco e arejado, livre de umidade ou cheiros fortes. Então, nada de guardar o chocolate na geladeira. Outro ponto de sucesso na temperagem é o derretimento. Se você não sabe como faz, quando acabar esse vídeo, vai no nosso feed que tem um vídeo legal para vocês assistirem. Existem alguns métodos de temperagem e você deve escolher o que melhor se adapta à sua realidade, o que você mais precisa. Existe o método de tablagem, o banho-maria invertido, a adição ou indução e a temperagem com micril. Todos eles têm temperaturas de uso diferentes a ser trabalhadas. A única temperatura unânime é a de derretimento, que é de 45 a 50 graus, dependendo do tipo de chocolate. A temperatura de uso é diferente entre os sabores e as marcas do grupo Barry Callebaut. Por exemplo, a temperatura de uso de um Callebaut é diferente de um Cical. A temperatura de um Cical Gold é diferente de um Cical Seleção. Então, leia sempre os rótulos. Eu vou te mostrar a seguir como faz cada uma dessas temperagens. Esse vídeo é um pouco mais longo, porém é muito importante que você saiba fazer todos os tipos de temperagem. Porque por mais que você prefira um tipo, pode ocorrer adversidade na sua vida que você não consiga fazê-lo. Então é bom ter essa carta na manga. Assista o vídeo até o final e salve nos seus favoritos. O mais conhecido e utilizado é a tablagem, porém muita gente não a conhece por esse nome, conhece como choque térmico na pedra. Você pode utilizar uma pedra de mármore ou granito, desde que ela não seja porosa. E essa pedra tem que estar fria, numa temperatura abaixo da temperatura de formações de cristais. Eu indico mais ou menos 20 graus. Se sua pedra não estiver fria, a temperagem não acontecerá. A temperagem não pode ser feita em mesas de vidro, de metal ou de plástico, pois eles retêm o calor e não vão resfriar o chocolate. Com o chocolate a 45 graus, eu vou despejar parte dele na mesa, limpa, seca e higienizada. Esse restinho de chocolate que ficou na vasilha, já já eu explico o porquê. Na pedra, devemos seguir o princípio de tempo, temperatura e movimento. Ou seja, vou movimentar meu chocolate derretido durante um tempo determinado para alcançar uma temperatura específica. Então, vou movimentar sempre o chocolate na pedra fria para ele chegar rapidamente à temperatura de formações de cristais, que é 27 graus. Posso usar o termômetro de espeto ou infravermelho.
O despeto eu encosto somente no chocolate e dou uma leve movimentada e aguardo alguns segundos até ele estabilizar a aferição de temperatura. Com o infravermelho, como ele mede somente superfície, eu tenho que medir o chocolate em movimento. Mas cuidado para não mirar errado e medir a pedra. Ao chegar à temperatura de 27 graus, onde todos os cristais se formam, eu vou voltar à vasilha. E esse chocolate que está na vasilha está quentinho ainda, e ele servirá para fazer a curva de temperatura, elevando a temperatura em alguns graus, e ele chegará à temperatura de uso ideal. E isso ajudará na textura mais fluida na hora que eu for trabalhar com ele. Caso você não queira fazer a curva de temperatura assim, você pode despejar todo o chocolate na pedra, resfriar ele até 27 graus e depois aquecer ele com um aquecedor térmico ou no micro-ondas de 4 em 4 segundos. Indico fazer o teste de temperagem, onde eu encosto um pedacinho de papel manteiga e levo para a geladeira por 3 minutos. Se o chocolate cristalizar com brilho, sem ranhuras e sem derreter com facilidade na mão, você acertou na temperagem. Algumas pessoas preferem fazer o teste de temperagem com as costas de uma colher ou a pontinha de uma faca. Agora é só pôr na forma ou banhar o seu produto. O método de banho-maria invertido deve seguir os mesmos cuidados do derretimento por banho-maria, ou seja, evitar que a umidade entre em contato com o chocolate. Utilize água fria, não é indicado que seja gelada. Fazer sempre o encaixe perfeito, mexer constantemente até chegar na temperatura mínima para a formação de cristais, que é 27 graus. Essa temperagem também segue o princípio de temperatura, tempo e movimento. Nessa técnica de temperagem por banho-maria, também se faz a curva de temperatura, onde se eleva os graus para chegar à temperatura de uso. Pode fazer isso no micro-ondas de 4 a 5 segundos ou com soprador térmico. Neste método também se faz o teste de temperagem, com papel manteiga, com as costas da colher ou com a pontinha da faca. Essa temperagem também tem esse nome de semeadora porque semeamos o chocolate picado sobre o chocolate derretido. Não existe uma quantidade certa de chocolate picado para chocolate derretido, mas normalmente é 2/3 de chocolate derretido e 1/3 de chocolate picado. O que define a quantidade de chocolate picado que vai ser posto sobre o chocolate derretido é a temperatura. Ou seja, você vai colocar chocolate picado até chegar na temperatura ideal. Chegou na temperatura, para de pôr chocolate. Pode ser que você utilize todo esse 1/3 ou não. Vai depender muito da temperatura ambiente que vai influenciar sobre a temperatura desse chocolate picado. Essa temperagem funciona porque nesses pedacinhos de chocolate que a gente adiciona no chocolate derretido, tem cristais estáveis de manteiga de cacau. E esses cristais têm o poder de multiplicação. E em contato com o chocolate derretido, eles induzem os cristais não estáveis a fazer a temperagem completa quando chegar à temperatura de uso. Nesse método também se deve fazer o teste de temperagem, com a colher, com a faca ou com um pedaço de papel manteiga. No método de temperagem com Micril, também funciona como método de temperagem por adição, onde adicionamos cristais estáveis para induzir a cristalização dos cristais não estáveis. Só que no método com Micril, adicionamos apenas 1% de Micril, a manteiga de cacau da Barry, sobre o peso do chocolate. Ou seja, para cada quilo de chocolate, utilizamos 10 gramas de Micril. Nesse método, também derretemos o chocolate a 45 graus e deixamos ele esfriar até 34. O ideal é você seguir o princípio de temperatura, tempo e movimento nessa técnica também. Ou seja, movimenta bastante esse chocolate até chegar em 34 graus. Chegou em 34, cravados, não pode ser mais e nem menos. Você vai adicionar o Micril. Mexe bem até ele dissolver por completo e aí deixa ele chegar na temperatura de uso. Nesse método também se faz o teste com papel manteiga, para ver se a cristalização foi perfeita. Esse método de temperagem com Micril é muito bom,
pois não te prende a mármore, não faz sujeira, não necessita de um ambiente climatizado e deixa a cadeia de cristais muito mais fortificada. Todos esses métodos podem ser temperados novamente caso o chocolate cristalize 100% ou você deixe de um dia para o outro. Depois de temperado, você pode reaquecer esse chocolate para deixar ele mais fluido quantas vezes você quiser, desde que não ultrapasse a marca de 34 graus. E lembre-se, a prática traz a perfeição. Uma dica importante é você observar, depois de temperado, se esse chocolate vai sofrer alguns fenômenos que nós chamamos de fat bloom ou sugar bloom. O fat bloom ocorre devido à variação de temperatura, onde ele fica aparentemente esbranquiçado, parecendo um bolor. Você pode derreter ele normalmente e temperar e fazer sua ganache tranquilo. Quando ele tem uma variação de umidade ou uma infiltração, acontece o fenômeno sugar bloom, que é quando o açúcar se desprende do chocolate e ele se torna um chocolate arenoso, difícil de derreter. Quando acontece esse fenômeno, não dá para temperar mais, você tem que utilizar esse chocolate para outra coisa. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Ficou alguma dúvida? Deixe um comentário aqui embaixo. Se você gostou, já deixa seu like, já compartilha e qualquer dúvida sobre produtos ou disponibilidade de produtos, entre em contato com as redes sociais da loja ou diretamente na loja. Fique ligado, até a próxima!